Queridos alunos, nosso último vídeo da nossa série 10 dicas principais para quem está iniciando no mundo dos vinhos, ok? Se você gostou da parte 1, parte 2, parte 3, se inscreve no canal, curta, compartilhe, nos ajude a divulgar o mundo do vinho, faça um curso presencial, venha provar bons vinhos, passar uma noite agradável aqui comigo com uma turma maravilhosa. Se você não viu os outros vídeos, acesse nosso canal, entre na playlist e assista a parte 1 e a parte 2, tá? Vamos lá, o que a gente vai falar nessa parte 3? Dicas para harmonizar. Vou dar uma orientação básica aqui, tá? Por quê? Porque eu vou passar o resuminho. O resuminho não vai substituir as 3 horas de aula ou a playlist, né, que tem lá sobre harmonização, que eu vou um curso só sobre harmonizar, tá? O vinho, quanto mais velho, melhor? Vamos responder essa pergunta aqui, que é uma pergunta muito frequente dos meus alunos. Como armazenar o seu vinho? Também dá dicas aí sobre armazenar o vinho, tá certo? Vamos lá, dica 8. Primeira coisa, você vai usar a regra geral. Peso do prato versus o peso do vinho, tá? Você vai tentar balancear isso, ok? Como assim? Olha só, você tem um prato bem levinho, um peixe, um camarão, você vai procurar um vinho leve também, um vinho branco, sem passagem por barrica, né? Então você vai fazer essa junção, porque harmonizar, eu sempre falo, harmonizar é você combinar um vinho com um prato. Você tem que fazer isso de forma com que fique melhor a sua refeição, tá? Pegar um prato ali que às vezes é um prato bom, pegar um vinho que também é bom, isso aí é individual, né? Provando cada um, os dois são bons. Na hora de juntar, fazer com que fique melhor, mais agradável, tá? Se você juntar e ficar pior, é porque você não está harmonizando direito, né? Então era melhor ter comido primeiro e depois bebido o vinho, ou bebido e depois comido a comida, né? Se você está fazendo aqui para juntar, tem que fazer para ficar melhor, beleza? Então, regra número 1, temos lá o peso do vinho e o peso do prato. Então, um prato leve, vinho leve também. Um prato mediano, por exemplo, um frango, um filé, você vai procurar um vinho também médio, né? Médio corpo, médio tanino. Ah, você tem ali, por exemplo, um filé mignon, vou pegar uma uva que tem uma característica ali que a gente fala médio corpo, médio tanino. Uma tempranillo, uma merlot, depende também da merlot e depende da tempranillo. Mas vamos lá, para harmonizar ali o seu filé grelhado. Ah, eu já tenho lá uma carne assada, por exemplo, uma costela em tira assada, né, na brasa. O que você vai fazer? Você vai procurar um vinho com estrutura também. Um taná, por exemplo, que passou por barrica. Então você sempre vai subindo a escadinha ali. O prato e o vinho tem que subir junto, tem que andar junto para harmonizar, ok? Essa é a regra geral. Lógico que dá para você mexer uma coisinha ou outra, né? Mas a regra geral é essa: peso do prato e o peso do vinho. Por quê? Porque se você for comer um camarão e tomar um taná em reserva, ele vai atropelar o seu camarão, né? Então você está provando ali uma coisa ali bem levinha, vem lá o sabor do vinho, passa por cima do prato. Da mesma forma, se você pegar, por exemplo, um Sauvignon Blanc, que é bem leve, bem fresco, e você pega um prato de costela, opa, ele vai passar por cima do sabor do seu vinho. Então você, na hora de juntar, você prejudicou um dos dois, você não harmonizou, ok? Primeira observação, coloquei comida doce, olhou para o prato, é um doce, você vai fazer o quê? Procurar um vinho com doçura também, né? Por quê? Porque senão o doce do prato vai desequilibrar o seu vinho. Por exemplo, se for um vinho tinto, né? Suponha ali, é um Bordeaux, estou bebendo um Bordeaux, mas estou comendo chocolate aqui, mousse à chocolat, né? O seu mousse à chocolat vai fazer o quê? Vai pegar seu vinho, vai detonar a fruta dele, vai fazer o álcool predominar, vai fazer ele ficar mais amargo. Por quê? Porque essa combinação não ficou legal, né? Então você tem duas coisas maravilhosas ali na mão, mas você não combinou direito, né? Uma coisa atropelou outra. Então olhou para o prato, primeira coisa, é um doce. Pá, procura um vinho doce também. Então tem várias harmonizações que eu passo no curso, né? O mais famoso ali é o chocolate com vinho do Porto, né? Então é um dos mais famosos, ok? Outra observação, olhou para o prato, é um prato que tem muita acidez, é um ceviche. O que você vai fazer? Você vai tomar ali com seu Bordeaux? Não vai, né? Não vai. Por quê? Porque a acidez também, do mesma forma que o doce, ela vai desequilibrar seu vinho.
fazer seu vinho ficar mais amargo, vai ser um vinho com menos fruta, vai ser um vinho mais alcoólico, né? Então não vai ficar um sabor agradável. O que você tem que fazer? Olhou, opa, meu prato não é um doce, mas é um prato com muita acidez. Vou procurar um vinho com acidez também. Um ceviche, por exemplo, um Sauvignon Blanc, né? O ceviche é um peixe, então é leve. O Sauvignon Blanc também é leve. Aí você tem a acidez do Sauvignon Blanc também. Então você combinou bem, né? Fica bem agradável, né? A acidez dos dois não vai atrapalhar em nada ali seu paladar. Quarta dica, vinhos com mais tanino harmonizam com proteína e gordura. Sim, é aquela questão que todo mundo fala, já sei harmonizar, é só pegar carne vermelha com vinho tinto. Esse é das coisas principais, né? Você pega a carne vermelha, que é muita proteína e muita gordura, e puxa para um vinho também, né, com estrutura, com muito tanino, porque o tanino se liga bem à proteína e gordura, ok? Por isso harmoniza bem. Coloquei aqui, ó, a quarta dica, para tentar driblar alimentos com umami, né? Ou muito condimento, por exemplo, muita pimenta, você tem que recorrer a vinhos mais frutados, menos álcool e tanino médio para menos. Exemplo, você vai fazer uma massa com cogumelo. O cogumelo é rico em umami, né, que é o quinto elemento. Ele tem um sabor diferente. Ovos também tem um sabor diferente. Aspargos tem um sabor diferente, ok? Então são elementos um pouquinho difíceis de harmonizar porque ele tem umami. Então, se você olhar um prato, uma massa com cogumelos, o que você vai fazer? Vai tomar ali com seu taná? Não, né? Por quê? Porque o umami presente no prato vai desequilibrar o seu vinho taná. Então, você procura um vinho mais fruta, menos álcool, tanino médio menos, um Pinot Noir. É o clássico, né? Cogumelo com Pinot. Então, bacana ali, já matamos a quarta dica. Quinta, harmonização clássica são clássicas porque se não precisa mexer muita coisa, vai dar certo, beleza? Vou citar um exemplo, cordeiro, né, com um Bordeaux. Opa, é muito clássico. Não precisa ficar inventando muita coisa, tá certo? Então ali se você procurar, tem vários na internet, muito fácil achar. Harmonização clássica para vinho tal, ou harmonização clássica para prato tal. Você vai achar, não precisa ficar mexendo muito, beleza? Vamos lá, por causa do tempo aqui do vídeo. Nona dica, vinho quanto mais velho melhor, sim ou não? Não, isso é muito errado, né? Pelo amor de Deus. Você já viu você comprar um vinho, por exemplo, de R$ 20 que não tem estrutura para ser guardado, ficar melhor? Não vai ficar melhor, né? O guardar o vinho não muda o jeito com que o vinho foi feito. Olha só que bonito. Né? Você guardar uma coisa 10 anos não vai fazer com que aquela coisa que você comprou de qualidade média ou qualidade ruim ficar melhor, né? Não vai melhorar a qualidade do que foi feito, né? O vinho foi feito de um jeito, ele não vai ficar melhor por causa disso. Existem dois tipos de vinho. O vinho que é para consumir, né? Que você consumir aí até 3 anos, exemplo, um rosé de Provence. Então, é um vinho para você consumir mais rápido. Um Sauvignon Blanc Nova Zelândia. Opa, é um vinho para você consumir mais rápido, tá? Vinhos de guarda. Um Bordeaux de alta qualidade, um Barolo Reserva. Opa, são vinhos para você guardar muito tempo. Outro vinho de consumo que eu sempre cito em aula, Beaujolais Nouveau. É o vinho para você beber em poucos dias, né? Poucas semanas. Então ele tenta chegar rápido para você acabar com ele no primeiro mês. Então, é o objetivo do vinho. Por quê? Porque esse estilo de vinho, se você guardar um vinho de consumo, ele não vai melhorar em aromas e sabores, né? Ele vai piorar. Então, você não vai deixar ele melhor, ok? Ele já era bom para ser consumido naquele momento. Já o vinho de guarda não. O vinho de guarda ele tem, que a gente marcou aqui nas aliadas embaixo, ele tem tanino, ele normalmente é mais alcoólico, ou ele tem mais acidez, ou ele tem mais açúcar, ele vai ter alguma coisa, alguma dessas variáveis ali, muito. E essa guarda vai devagarzinho dando uma polida no tanino, deixando ele mais equilibrado, desenvolvendo aromas e sabores, que isso no vinho de consumo não acontece. Então, por isso, o vinho, quanto mais velho, não é melhor. Depende do vinho, não posso generalizar para todos os vinhos, tá bom? Para você saber se vai guardar ou não, você tem que analisar essas variáveis e, primeira coisa ali que eu marquei em negrito, complexidade. Esse vinho tem complexidade?
Esse vinho tem uma alta paleta ali, com vários aromas, sabores. Ele vai melhorar isso com o tempo de guarda? Sim ou não? Se sim, ele provavelmente é um vinho de guarda. Ele tem um tanino, tá secando bem a boca? Ah, não, é um vinho branco. Mas é um vinho branco com muita acidez, né? É um vinho branco mais alcoólico? É um vinho, por exemplo, como o Tokai, que tem muito açúcar? Então, depende do vinho, tá? Vinhos de guarda vão evoluir com o tempo, vão ficar melhor, vinhos de consumo não. Então, não generaliza, beleza? Primeira coisa, olhar ali, se ele vai melhorar com o tempo, se ele tem complexidade. 10. Como armazenar o seu vinho? Olha só, isso aqui é uma pergunta muito frequente, tá? Tem uma aula que eu vou gravar e também eu dou presencial essa aula, que é guarda e serviço do vinho, que foi meu tema de monografia, de engenharia da computação, adega climatizada. Então, eu entro para falar um pouco de cada uma dessas variáveis. Lógico que aqui eu vou passar o resumão. Então, a primeira coisa, temperatura. Você guardar ele muito gelado, ele vai formar cristais, né? E ele não vai envelhecer corretamente. Isso para o vinho de guarda, tá? Se você guardar um vinho de forma sempre ele muito quente, ele vai cozinhar os aromas e sabores. Então você, em vez de ter uma fruta vermelha, vai ter uma geleia, né, de frutas vermelhas no aroma, ok? Então a temperatura é importante, evitar oscilação, por isso a gente fala nunca guarde na cozinha, que é o local que oscila mais, tá? Procura o lugar mais fresco da casa. Se não tiver, a gente vai falar no finalzinho aqui para uma adega climatizada, tá? Mas não depende do tipo de vinho que você quer guardar lá. Vinho para consumo não precisa guardar na adega climatizada, tá? Porque aí você só tem intenção de deixar ele na temperatura certa na hora de servir. Para você guardar um vinho, você tem que procurar um vinho de guarda. Você vai guardar 3, 4, 5, 6 anos, não vai guardar 2 meses, ok? Posição da guarda, vinho sempre, né, em contato com a rolha. Por quê? Porque você mantém a rolha úmida, evita dela ressecar, rachar e entrar oxigênio para oxidar a garrafa. Exceto para o espumante. O espumante você guarda em pé, porque o gás carbônico corrói a rolha. Isso é com o passar dos anos. Não é, guardei um dia, não vai dar nada, tá? Oxigênio é o principal ali, inimigo e amigo do vinho. Ele é inimigo quando você deixa a garrafa oxidar. Ele é amigo quando você precisa deixar ele passar no decanter, precisa deixar ele arear numa taça para ele demonstrar os aromas e sabores, tá? Então, com a guarda, você não procura oxigênio, você procura evitar isso, porque senão ele oxida. Você procura a microoxigenação, que já é do oxigênio entrando devagarzinho na própria rolha, beleza? E isso é oxidando levemente o seu vinho, a microoxigenação e desenvolvendo aromas e sabores, tá? Tempo de guarda. Tempo de guarda depende ali para cada estilo de vinho, ok? Tem vinhos ali que podem ser guardados ali 100 anos, né? Então você pode guardar, por exemplo, Tokai. Tokai você pode guardar muitos anos, tem Tokai de 200 anos, ok? Outro produtor que tem vinho lá na Mistral, que tem até 100 anos, é o Beyond Sante. Vinhos com muita estrutura podem ser guardados por muito tempo. Tem até vinhos do lado dele de 100 anos. Umidade. Uma adega muito úmida vai chamar a atenção ali de mofo, né? Vai formar bolor na rolha. Isso pode dar algum problema futuramente. Então você tem que ter controle de umidade também. Vibração. Se vibra muito essa adega, o vinho ele gosta de ficar quietinho no escurinho, né? Por quê? Porque ele vai se desenvolver melhor sim, né? Se fica vibrando muito, ele não vai envelhecer corretamente. Luz. Luz, a primeira coisa, vai esquentar e vai desenvolver um outro tipo de aroma, né? Que a gente até na bibliografia fala aroma de luz, né? Então ele gosta de ficar quietinho, no escurinho, sem ninguém ficar mexendo muito, sem oscilação de temperatura, é isso que o vinho gosta. Ventilação. A adega tem um ventiladorzinho que faz a conversão térmica ali dentro, mas se não tiver, se você for guardar no lugar da casa, não pode ser aquele negócio 100% fechado que não tem ventilação, né? Tem que ter um ciclo ali de ventilação para também evitar a questão de bolor, né? Compressor versus termoelétrico. O compressor, você vai gastar menos energia que a termoelétrica. A termoelétrica, aquela pastilhazinha, célula de Peltier, ela vai... É uma adega com poucas garrafas, 6 garrafas termoelétrica. Ela oscila muito a temperatura, tá? Não mantém tanta temperatura ali do seu vinho.
eu não recomendo. O meu trabalho foi em cima da termoelétrica, tá? No final lá eu explico um pouco, ele mostra, tem um gráfico lá mostrando a oscilação, então não é tão interessante. O compressor mantém mais temperatura, então procure uma adega com compressor com mais garrafas, tá? Se for uma termoelétrica com 12 garrafas, olha, meu amigo, cuidado, ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, muito obrigado aí, dá o joinha, curtir, ajude a gente a divulgar o mundo do vinho, qualquer coisa, só entrar em contato no WhatsApp para mandar alguma dúvida, certo? Grande abraço e até o próximo curso.